Olá, bom dia, graça e paz. Estamos comentando o livro do Apocalipse, ou seja, a revelação de Jesus Cristo. Amém? Na história da igreja, várias interpretações com relação à escatologia existem. Nós vamos nos deter mais à interpretação dispensacionalista. Amém? Então, chegamos ao capítulo 2 e o versículo 8. A igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que têm a sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Amém? Interessante. A segunda morte é a separação eterna de Deus. Ou seja, é o lago de fogo. Amém? Então, quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, pode até morrer. Mas como Jesus ele é a ressurreição e a vida, ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Um dia, esses que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, seremos transformados, amém? Porque todos precisamos ser revestidos. Esse corpo mortal, ele precisa ser revestido de imortalidade, amém? Louvado e engrandecido seja o Senhor. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre e perseguida, localizada em uma bela cidade de grandeza comercial e opulência, com uma grande população judaica. Então aqui nós vemos, apesar dos cristãos serem pobres, provavelmente devido a um boicote econômico, eles eram espiritualmente ricos. A oposição dos judeus tornou a vida particularmente difícil para os cristãos ali naquela cidade. Embora seu título oficial fosse Congregação do Senhor, Números 16:3, os judeus hostis e infiéis tinham se tornado sinagoga de Satanás. Agora a Congregação do Senhor é a igreja. O diabo, que significa caluniador, está por trás dos perseguidores. 10 dias simbolizam um período de tempo relativamente curto, a coroa da vida, a alegria da vida eterna dada a um vitorioso. Veja quantas coisas nós temos que entender aqui, né? Então, os cristãos, por terem, muitos judeus terem abandonado o judaísmo e terem se tornado cristãos, os próprios judeus da cidade começaram a excluí-los. E não somente excluir da vida religiosa da sinagoga, mas também excluí-los dos negócios, né, dos empregos. E eles acabaram se tornando, vamos dizer assim, perseguidos e pobres. Pobreza aqui é patocheia, amém? A palavra indica um estado de pobreza miserável, necessidade, indigência no Novo Testamento. Descreve a pobreza voluntária que Cristo sofreu em nosso nome. 2 Coríntios 8:9, Paulo diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Então, a condição dos santos na Macedônia e a extrema necessidade da igreja de Esmirna, elas ficam equiparadas. Porém, nós precisamos entender que, mesmo sendo declarado uma evidência, prova, por algum pouco de tempo, 10 dias aqui, que significa um breve tempo, essa pobreza vindo bater à nossa porta, a revelação de Jesus Cristo nos mostra que, mesmo assim, nós somos ricos espiritualmente. Amém? E essa riqueza espiritual, ela vai tomar uma proporção que vai afetar também tanto a nossa alma como o nosso corpo. É o que João fala na sua carta, né? Segunda carta de João. Ele diz assim: Amados, faço voto por tua prosperidade, né?
e saúde, assim como a tua alma prospera. Amém? Ou seja, assim como vai bem a tua alma. Então, essa riqueza espiritual, como ela toma posse de nós e nós renovamos a nossa alma, ela vai repercutir naquilo que nós fazemos, porque fazemos para o Senhor, e vai repercutir também no nosso corpo. Ainda que sejamos colocados à prova, né? Essa palavra peirazo, né? Comparar com empírico, significa essa prova é para explorar, testar, tentar, ensaiar, provar, esforçar, seduzir. A palavra descreve a provação da lealdade, força, opiniões, disposições, condição, fé, paciência ou caráter do crente. Peirazo determina que caminho uma pessoa está seguindo e qual é a índole dela. Então, quando ele fala aqui que fostes colocado a provas e tereis tribulação de 10 dias, é exatamente para que nós venhamos a nos firmar naquilo que nós cremos. E a partir do nosso espírito, nós lidarmos com as situações externas, né? Pedro diz para nós nos submetermos embaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo de Deus ele venha a nos exaltar. E ele diz que esse sofrimento da perseguição é por pouco tempo. Amém? Eu tenho visto muitas pessoas com quem eu convivi que abraçaram, né, essa palavra, que se agarraram com essa palavra, com essa fé e partiram de uma vida confortável, financeiramente falando, para o desafio de viver a vida de fé. E no início, como foi difícil, como necessitou de perseverança, como necessitou de deixar essa palavra se firmar dentro dela, até se tornar uma realidade. Não era algo que fazia somente de forma religiosa, de forma mecânica, mas era algo que se tornou, né? A palavra se tornou carne em nós. A palavra, ela se fez carne em nós, ela habitou em nós. E é impressionante, ao longo do tempo, essas pessoas foram conquistando o seu espaço, seja numa cidade diferente, onde não conhecia ninguém, seja em um estado diferente, e até pessoas com quem convivi, que hoje moram em países diferentes e estão fazendo a obra de Deus, estão com essa palavra na sua boca e no seu coração, e a partir delas, nativos daqueles países já estão sendo impactados e a obra de Deus está avançando e está prosperando, né? Essa questão de que o diabo está para lançar em prisão algum dentre de vós, ele vai usar pessoas. E o objetivo é para colocar à prova, para determinar que caminho uma pessoa está seguindo e qual a índole dela. Aquele que recebe a palavra da fé e nela persevera, irmãos, a índole desse homem vai ser fidelidade a Deus. E não importa se ele tem que pagar com a própria vida. Amém? Não importa se ele vai ser levado a um nível de perseguição tal que vai se tornar um mártir por causa da sua fé. Veja o caso de Estevão. Estevão, por causa da sua fé, ele foi perseguido, né? Apedrejado pelos judeus e a principal testemunha era Saulo de Tarso. E veja no que o testemunho de Estevão ecoou na vida de Saulo. Pouco tempo depois, Deus intervém e Saulo se converte, se torna Paulo. E olha o que Paulo representa para a igreja hoje, né? Aproximadamente metade do Novo Testamento se dirige à vida e aos ensinamentos de Paulo. Ele escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Todas as promessas, a herança, a nossa realidade da nossa criação, a confissão de fé, o ser guiado pelo Espírito, a descrição dos dons do Espírito, o caminho sobre modo excelente que é o amor, o exemplo de perseguição e de ousadia, de missionário itinerante, o exemplo de amor pelos seus compatriotas, mesmo em meio à perseguição, vem de Paulo. E veja quantos ensinamentos nós não tiramos dessa palavra. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos, tenha certeza, aqueles que abraçam a fé, aqueles que sofrem por causa da palavra e de nosso Senhor Jesus Cristo, jamais sofrerá o dano da segunda morte.
jamais será lançado no lago de fogo, mas ele reinará eternamente. Amém? Hebreus capítulo 11 fala desses homens que esperavam a sua pátria, que esperavam a Jerusalém celestial. E por causa dessa expectativa da ressurreição, eles não amaram a própria vida. Amém? Mas eles abriram mão de coisas, abriram mão até mesmo de negar ao Senhor Jesus e morreram por causa da sua fé, sendo torturados, cerrados pelo meio. Amém? E a Bíblia diz que haverá uma ressurreição. De modo nenhum, aleluia, sofrerá o dano da segunda morte, o vencedor. Está falando comigo, está falando contigo e nós precisamos assumir essa posição de vencedor, porque nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então que Deus te abençoe, fique na paz, tenha um dia debaixo da proteção de Deus, amém? Você é abençoado na prática da palavra. Um grande abraço e até amanhã.